Boa tarde, amigos. Debate RDK no ar. Lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos lá em Rui do Meio. Professor de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. Mate Comunicação Integrado, sua agente de comunicação aqui de Lajeado. E Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Hoje, terça-feira. Que dia é hoje, Auri? Terça-feira? 17. 17 de... Meu Deus do céu, já estamos chegando. Meu aniversário, querido, semana que vem. Eu não duvido. Dia 27. Eu sabia que ia pintar alguma coisa Melhor semana mês que vem. do ano, né, querido? Algum convite, alguma carne assada. Que nada. momento! Fazer 32. Agora. Mentira, né? Tá maluco, rapaz. Vamos começar a falar pela aldeia que o Lajadense no final de semana acabou goleado pelo Veranópolis por 4-0. Helena Bazelli disse que não era pra isso tudo. Né? Disse que aqui no Laje jogou bem e tal, não era pra tomar 4. Quero saber depois o que tu achou, Helena, desse jogo aí. 4-0, então, mas o Lajadense que segue na zona de classificação, é o atual sexto colocado com 11 pontos. Nossa, até pênalti o Lajadense perdeu. Olha aí, pra, olha aí. Pra corroborar Quando estava com a- 2-0. com a opinião da Helena, né? Destrincha esse jogo pra nós. Então. Não tem muito. Boa que tarde pra você, destrinchar. senhor. Boa tarde. Eu estava dizendo aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu vi o jogo do Lajadense contra o Santa Cruz no meio da semana passada, e eu fiquei um pouco preocupado com o que eu vi. Foi um jogo de muito pouca qualidade. Foi um jogo contra um adversário que é muito fraco, o Santa Cruz. Eu tô espantado com o nível, né, de qualidade que alguns clubes aí da nossa segunda divisão estão E o Santa Cruz nos apresentando. últimos anos é um time de bate e volta, né? Não, mas ele sobe, desce, sobe, ele desce. ficou 10 anos na segunda divisão, subiu Não, e já caiu. subiu, caiu, exatamente. Já caiu. Mas tinha um belo time aquele ano que subiu. Não, Ele sobrou beleza, naquela segunda beleza, naquela sobrou. Mas o time desse ano, bom, basta ver os resultados. Perdeu para o Lajadense, perdeu para o União Frederiquense no final de semana, um time muito ruim, para não dizer limitado. Não botar pano aqui, o time é muito ruim mesmo. E o Lajadense, embora tenha sido um pouco melhor, principalmente no primeiro tempo, mas não produziu aquilo que é a diferença, na minha opinião, da qualidade do time do Santa Cruz para o Lajadense. Não conseguiu jogar. Um jogo em que saiu perdendo, buscou o empate em 2 lances, assim, como é que eu vou te dizer? Onde a sorte também sorriu para o Lajadense. Então a virada aconteceu dessa maneira, especialmente o gol de empate, que o goleiro, que aliás é ex-goleiro do Lajadense, soltou no pé do jogador e depois uma bola, enfim, que o menino se antecipou bem a marcação na defesa, mas quase sem ângulo, uma cobrança de escanteio, conseguiu desviar para o gol. Então, mais desatenção da defesa do Santa Cruz que propriamente produção do Lajadense. E eu saí daquele jogo um pouco preocupado, porque o Lajadense vinha jogando razoavelmente, vinha produzindo razoavelmente. Dava para acreditar. Vinha construindo os resultados, né? Mas não é só resultado, né? Ele vinha Era desempenho. tendo desempenho dentro de campo que permitia a gente se animar com uma possibilidade de tranquilidade de classificação na primeira fase. Pelo que eu vi contra o Santa Cruz e pelo resultado, não estou agora analisando o desempenho em si do jogo contra o Veranópolis, mas pelo resultado, eu confesso que começo a ficar um pouco preocupado. Começo, porque eu vejo outros times, o Veranópolis é um exemplo, vai crescer, tem um treinador que sabe fazer isso, tem um elenco aparentemente qualificado o suficiente para crescer mais na competição, outras equipes que vão se afirmar. Eu olho o Esportivo de Bento, que eu acho que Começou mal, né? Mas está melhorando. tem condições de melhorar. Tem O Novo Hamburgo, que começou bem, agora andou perdendo uma sequência de Olhar na jogos. parte de baixo da tabela aqui, o Esportivo com 7, o União Frederiquense com 7, o Hamburgo com 6. Essa galera vai vir, né? O próprio Frederiquense, embora esse Tem ano... muito dinheiro, né, o Frederiquense. tem condição, enfim. Então, assim, eu confesso que comecei a ficar um pouco preocupado, né, com o que eu vi contra o Santa Cruz e com o que aconteceu em Veranópolis. Bem, isso é definitivo? Talvez não. Talvez um pequeno ajuste aqui e ali, uma outra mudança, ou uma peça que talvez seja incluída no elenco possa mudar as coisas, mas a amostragem contra o Santa Cruz foi preocupante e o resultado, eu não posso falar da amostragem porque eu não acompanhei o jogo, o resultado contra o Veranópolis foi catastrófico. Então, eu espero porque o jogo agora
final de semana, né? Isso aí, isso que eu É perguntar. contra o Brasil. Brasil de Farroupilha. Farroupilha. É confronto direto, né? Que não está mal na tabela. Tá abaixo do Lajadense com 9 pontos. Não está mal na Se tabela. vencer, passa o Lajadense. E tem, Mas é aqui, né? O jogo É, o jogo é aqui, 15 É aqui. horas, marcado na Arena Nova Azul. Sim, o Brasil tem causado algumas dificuldades para os seus adversários, né? A pontuação não é lá uma maravilha, mas enfim, eu considero um jogo difícil, equilibrado, um adversário que está no nível aí do Lajanense, então vamos ver como é que a coisa se desenha no final de semana não para a gente ter uma acontece- noção do que realmente está acontecendo. Acho que não deu nenhum resultado. Esse de 4-0 foi meio forte, eu acho. O restante é coisa tudo previsível. Sim. Perdeu fora, empatou fora, ganhou as em casa. Então isso tudo. Não, inclusive, o jogo, por exemplo, em Passo Fundo, o Lajanense deveria ter ganho, Pois porque é. produziu mais, foi mais. melhor que o time da casa. Tem isso também, só que é aquela história, isso foi lá, quando Passo Fundo. Eu estou falando do jogo contra o Santa Cruz e a sequência contra o Veranópolis são preocupantes. Eu espero que isso seja só um Mas se tu, evento se tu assim olhar a fora da tabela curva, aqui, né? por exemplo, a gente não pegou o Bagé ainda, né? Não. Tá, o Bagé é vice-líder com 13 pontos. Mas, por exemplo, Veranópolis já enfrentou, Inter de Samaria já enfrentou, o Gramadense ainda não pegou. Não. Né? O Gramadense É o jogo contra o Esses Bagé, são- se eu não me engano, é aqui. Esses são acima do Lajadense. É em Lajeado. O resto, cara, tipo, o Passo Fundo já jogou também, o Esportivo também, o União Frederiquense também. Novo Hamburgo, Gaúcho, Santa Cruz já jogou também, e o Glória, cara. E o Glória é a grande Entendeu? surpresa negativa. Negativa, né? Que horror que tá Então, tipo, a gente tem muito mais adversários abaixo dele hoje. do Não, que sim, acima, sim. né? Não, quanto a isso eu não e os da tabela da É parte que de cima a com as classificação eu pessoas- acho que vai, né? O problema é depois, né? não, eu O acredito problema é que depois. sim. A Fiquei- primeira fase eu acho que sim. Fiquei preocupado pela Classifica. sequência dos dois jogos. Quantos né? classifica? 8? É 8. 8. né? Os 8 vão para a fase de quartas e depois semifinal. Mas enfim, é Tudo isso. mata-mata daí. né? Vamos ver agora contra o Brasil se essa sequência de 2 jogos é uma realidade do momento ou se foi alguma coisa fora da curva, né? Principalmente o resultado contra eu estou falando do jogo contra o Santa Cruz, que o Lajadense ganhou, mas eu fiquei preocupado com aquilo que eu vi dentro de campo, o desempenho, a produção coletiva do Lajadense, né? Agora esse jogo contra o Brasil vai ser interessante para a gente ter uma medida um pouco mais real da situação que o time está vivendo no momento. E ainda olhando pra tabela, o Lajadense é um dos clubes que tem 7 jogos. Tem uma galera com 6 jogos. O próprio Inter de Santa Maria, Sim. que tá à frente, tem 6 jogos. O Bagé também tem 6 jogos. Tem uma galera com 5. O Passo Fundo tem 5 jogos só. Pois é. Tem 9 pontos. Teoricamente estaria à frente do Lajadense se tivesse os jogos também. O União Frederiquense tem 6 jogos. O Novo Hamburgo tem 5 jogos também. Cada um desses clubes vai folgar um jogo, né? Sim. O Contra Lajadense- o Real, né? Que não joga ninguém. o Lajadense depois do Brasil folga, se eu não me engano. É a folga, né? Então daqui a pouco é o que precisa para dar uma ajustada aqui e ali, dar uma Treinar, né? De repente uma um pouquinho, melhorada, né, nos treinamentos, ou uma recuperação de um jogador aqui, outro lá, enfim, ou quem sabe até a inclusão, né, Sim. de algum reforço aí que eu imagino que tanto a comissão técnica quanto a direção do clube tenham perfeita noção de que vão ter que dar uma incrementada, pensando no futuro, né. Deu mais vida pra Tem esperar. grana, ele tem grana. Isso dificilmente. Isso é difícil, né? Mas o jogo chave do Brasil contra o Brasil de Farroupilha. Eu acho que o Lajadense classifica, pelo que eu vi, não olhei não assisti todos os jogos, mas os comentários, depois conversa. Eu acho que classifica. Agora, depois é outra. É, a questão de Tudo vai classificar- depender, por exemplo, se o Lajadense ficar em 8º ou 7º, quem é daí que vem é a o galera de primeiro? cima, né? Quem que vai pegar? Às vezes E tu já tem decide sorte. fora daí, né? É. E já pega os mais fortes. Exatamente. Mas então- até lá tem chance. E de repente o time pode melhorar, né? Sei lá. Não, Passa uma fase, depois são oitavas, É quartas. quartas e semi. Teria que haver uma melhora muito, muito significativa dos que estão na parte de baixo da tabela, para comprometer uma possível classificação. Agora, é isso, não dá para Agora ficar no sim, ó, limite, né? No Não dá pra segundo, ficar no limite o tempo todo. no né? segundo turno, tem um segundo turno, né? Depois. Não, é todos contra todos. Todos diferentes. Sim. É um pois turno. Não. Não tem retorno.
É todos contra todos. A metade é em casa, a metade é fora. Ah, eu não Não, achei não são, Nós ia entrar em 2026. não são duas chaves. Não são duas chaves, Alemão. Não, eu achei que era, eu que estava confundindo. Esse ano mudou a tabela. Então o Lajanense vai jogar 7 em casa e 7 fora. É. No sorteio se decidiu quem é que ele enfrenta fora e quem ele enfrenta em casa. O Bagé eu sei que é em casa. Sei que é em casa. É uma vantagem extraordinária não precisar viajar até Bagé, né? Não gosta de viajar com a gente? Mas é muito longe, cara. É muito longe. Vai de manhã e de tarde, meio-dia tá lá, né? Pra almoçar lá. Churrascaria lá. Enfim. Então tem essas vantagens aí. Já enfrentou, como a gente citou aqui, adversários complicados, é o caso do Novo Hamburgo, do Esportivo, Inter de Santa Maria, né? Esse já passaram. Então Sim. tem outras coisas que virão pela frente e que talvez, não é, dando um ajuste aqui e ali, já enfrentou o Passo Fundo, agora pega o Porque Gaúcho. essa é a sexta rodada? O Lajadense já jogou 7. 7 jogos. Sete. Tá na 11 metade. pontos em 7 jogos. Tem O 3 Lajadense vitórias, já- 2 empates e 2 derrotas. Já venceu 50% da tabela. Tá bom. É verdade. Não. Lembrando, torcedor, então, próximo jogo do Lajanense, final de semana, momento de lotar a Arena Nova Azul contra o Brasil de Farroupilha, jogo marcado para as 15 horas do domingo aqui em Lajeado. Então, o Lajanense buscando a recuperação e pode, caso os resultados paralelos ajudem, pode até ficar na vice-liderança. Não, sem dúvida. Esse aqui é o interessante dessa competição. A galera está muito próxima, né? Os times Tudo estão muito muito próximo, próximos ainda, né? Tudo muito próximo. Então, Como vitória- podia ter ficado no fim de semana se ganhasse. Exatamente, né? Então, e o Brasil de Farroupilha é o atual 7º colocado, 2 pontos a menos que o Lajanense. Em caso de revés do time de Lajeado, o próprio Brasil de Farroupilha passa o Lajanense e assume essa 6ª colocação. Vamos continuar na aldeia, vamos falar um pouquinho da LAF. A LAF nós também estávamos falando por fora aqui. A LAF que ainda não venceu na Série B do Campeonato Gaúcho de Futsal. No final de semana, 8-1, uma derrota retumbante, né? Nós não lembramos aqui quando é que foi o tomo 8, né? Dos anos anteriores, né? Já- Contra a União Parobé. Já teve situações assim, não me lembro se foi 8, mas não foi perto disso, mas foram coisas raras, foram exceções na história da LAF. Né? E foram adversários em que não se surpreendeu Na forma. tanto tomar uma goleada. Agora, o Parobé, até enfrentar a LAF, não tinha ganho de ninguém. Esse é o problema. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas que aparentemente não estão bem, não está correndo como deveria. A LAF tem derrota para um time de uma cidadezinha chamada, não estou desprezando aqui, mas é normal você acreditar que uma cidade pequena como São José do Inhacorá, né, tenha dificuldade de ter uma equipe jogando uma competição oficial e tal. Não, lá foi lá e perdeu. Enfim, então tem coisas assim que estão complicadas. Né? O paralelo que eu faço, a comparação, é o desempenho da LAF na Copa. Enfrentou adversários bem mais complicados e não teve um desempenho tão ruim. Né? E agora, no campeonato, está tendo. Alguma coisa está acontecendo, que talvez a gente não saiba, e que devem explicar isso tudo. Né? Mas o desempenho é horroroso. É pífio, né? Pífio. Lembrando que ela volta a jogar no próximo sábado, aqui em Lajeado mesmo, contra o time de Fontoura Xavier. Quem sabe vem a primeira vitória. Que subiu no ano passado, se não me engano. Sim, era o Gibinha que estava lá treinando ou jogando, enfim. Acho que era treinador, né? É mais um jogo complicado. Eu acho que sim. Eu acho que Não deveria Todo ser, mundo ficou né? complicado agora a falar. Não deveria ser, né? Mas é mais uma cidade relativamente pequena que está lá investindo, né? Fontoura tem o quê? 10 mil habitantes? Né? Tem lá as suas dificuldades, né? Econômico-financeiras e tal, mas está lá há um tempo já investindo. A gurizada montou um projeto, subiram para a Série B, né? Para prata, né? do futsal, e agora estão aí. A LAF vai ter que se virar contra a Fontoura Xavier, mas me parece que tem algumas coisas acontecendo, né, lá dentro do clube, ou com o elenco, ou com a comissão técnica, que não estão funcionando, porque não é possível uma sequência dessa. Não é. Então, lembrou o torcedor de Lajeado, então, sequência aí de jogos aqui na capital do Vale, né? O LAF no sábado, então, no Complexo Esportivo da Univates, e no domingo, o Lajadense, às 15 horas, na Arena Nova Azul. Debate de volta daqui a pouco.